Zap Mega com você, zapeando com o Judazinho no Mega. Papo de... E aí, Caio, tudo bom, meu amigo? Eu queria te agradecer por você ter demonstrado a sua humanidade. Eu confesso que eu estranhei um pouco quando eu te vi chorando, quando eu te vi praticamente com as vísceras de fora, e isso me chocou um pouco, porque eu era desse neoesterismo, onde eles se mostravam supra-humanos, super-heróis, onde esses pastores, esses falsos profetas não demonstravam emoção, e eu fico muito grato por você ser sincero, por eu ver as suas lágrimas, a sua dor, e eu quero agradecer muito a Deus pela sua sinceridade. Eu tenho, na verdade, mais uma curiosidade do que propriamente uma questão, Caio, a respeito de Hércules, daquele ser mitológico. Hércules não seria uma construção humana de como na concepção dos mesmos Jesus Cristo deveria ser, pois Hércules era filho de Deus e filho de uma humana, e ele destruiu os inimigos com a força do braço, ele acabou com a Medusa, destruiu a serpente mitológica. Então não seria esse tipo de Messias que os judeus queriam, e não só os judeus, mas a grande maioria dos humanos. Logicamente que isso é só uma curiosidade, porque eu amo meu Senhor Jesus Cristo, eu amo a forma como ele é manso e humilde de coração. Me desculpa aí se a pergunta é boba. Um beijão. Não, é só a sua pergunta, meu querido, e vamos conversar. Eu dou graças a Deus que uma coisa não tenha nada a ver com a outra, porque eu não conseguiria dar meu coração a Hércules, mano. Acho Hércules uma figura básica demais. O Hércules está muito mais para um eco. Foi como historicamente foi entendido por Flávio Joséfos nas antiguidades. Quando você lê o escritor judeu Flávio Joséfos, que reescreveu a história bíblica inteira com linguagem greco-romana e com detalhamentos históricos do nível de Heródoto para melhor, de tão detalhado, tão íntimo, que hoje em dia em Israel e em volta a arqueologia não funciona sem a Bíblia numa mão e Flávio Joséfos na outra. Ele não só reescreveu as histórias bíblicas numa linguagem mais histórica, mais romana, greco-romana, como ele acrescentou um monte de histórias que faziam parte da oralidade, da tradição oral dos judeus, do que tinha acontecido com Moisés, com outras figuras, antes deles aparecerem no cenário descritivo da Bíblia. E também ele fez interpretações que eram correntes entre os rabinos da época e os acadêmicos judeus, e aplicou essas interpretações nos textos dele. Dentre essas muitas interpretações, ele, por exemplo, diz, literalmente abrindo um parêntese no texto dele, das antiguidades, e ele diz: quanto aos gigantes que nasceram da união dos Benai Elohim, dos seres celestiais, com as filhas dos homens, conforme a descrição, e aí ele descreve a descrição de Gênesis 6, ora, esses mesmos são aqueles que na cultura e na história grega são narrados como titãs, como deuses, como semideuses, como isto e aquilo. Então, graças a Deus, amigo, Hércules parece muito com Sansão. A vitória de Jesus não é a vitória da carne nem da força. Eu respeito a tua viagem, mas graças a Deus não tem nada a ver. Aquilo ali tem a ver muito mais com o eco de Gênesis 6. E não com o Cristo da vitória radical. O Cristo da vitória radical tem também os arquétipos anteriores à chegada de Jesus na cultura egípcia, na cultura maia, na cultura asteca, na cultura anglo-saxã,
Em todos os lugares existe essa arquetipia. Existe esse fator Melquisedeque. Essa construção sempre esteve como uma pulsão arquetípica na humanidade. Jesus é a concreção do sonho arquetípico do inconsciente coletivo desde Adão. É a concreção. Mas Hércules, amigo, de acordo com Flávio Joséfo, é apenas um eco de Gênesis 6 dos Benai Elohim, dos gigantes que dominaram na antiguidade. Beijão para você. Leia meu livro, Nefilim, você vai gostar dele. Vem IVTV, o canal é você.